Bom, vamos continuar nessa aula a conversar sobre as contribuições da empresa, especificamente os novos perfis contributivos que surgem com as medidas de desoneração da folha de pagamento. Nas últimas aulas, nós vimos que a partir desses dispositivos aí no quadro, se promoveu a retirada dos 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais, tendo essas contribuições de 20% sobre a remuneração sido substituídas pela contribuição sobre a receita. Então, temos aí os diversos dispositivos, medida provisória, leis, que provocaram essas mudanças, e os efeitos no caso de TI, TIC, hotéis, transporte rodoviário de passageiros, construção civil, se produzem em diferentes momentos do tempo, conforme nós já vimos nas duas aulas anteriores, Nós sabemos que temos dois artigos, o 7º e o 8º, da Lei 12.546, que tratam da desoneração da folha de pagamento em diferentes setores. Tá? E os efeitos, inclusive, no que diz respeito ao outro artigo, que não trata de TI e TIC, também existem casos que os efeitos vão se produzir a partir de 1º de janeiro de 2014. Então, além dessas datas, no caso de empresas com variadas atividades, nós temos a possibilidade de efeitos a partir de 2014, como a gente viu na aula anterior a essa. Vamos lá. Então, nós sabemos que até 7 de 2012, a contribuição que substitui os 20% sobre a folha era de 2,5%. Depois essa contribuição passa a ser de 2%, tá? Sobre a receita. Então, essa contribuição que hoje é de 2% sobre a receita bruta, substitui os 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos e os 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais, não substitui o SAT, não substitui os 15% sobre a nota da cooperativa de trabalho. Bom, as empresas de TI e TIC vão ter essa substituição da contribuição sobre a remuneração pela contribuição sobre a receita de dezembro de 2011 a dezembro de 2014, tá? As empresas que prestam serviço de call center, os efeitos duram de abril de 2012 a dezembro de 2014. Já no caso de hotéis, os efeitos vão ser de agosto de 2012 até dezembro de 2014, tá? Então, TI, TIC e hotéis, incluído aí em TI, TIC o call center, vão ter direito a desonerar a folha de pagamento, retirar os 20% sobre a remuneração, substituindo por um percentual sobre a receita até o final de 2014. E não para por aí. Tá? Nós temos também as empresas de transporte rodoviário de passageiros com itinerário fixo municipal e intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional, tendo também esse perfil de desoneração da folha de pagamento, esse perfil contributivo, a partir de janeiro de 2013. Tá? Então, aumenta o grupo empresa de TI, TIC, hotel, empresa de transporte coletivo de passageiros, tá? Também essas entram no grupo da desoneração da folha de pagamento. Aí mais adiante, com efeitos a partir de novembro de 2013, nós temos o setor de construção civil, sendo que esse setor pode antecipar essa desoneração da folha para junho de 2013, tá? Confirmando essa opção, tá? Através do pagamento dos encargos de junho até o vencimento, que é 20 de julho. Então, seja pagando sobre a folha, os 20%, seja pagando sobre a receita. Ao fazer isso, ela estará exercendo a opção de começar a desoneração ou não a partir de junho de 2013, tá? Então, as empresas do setor de construção civil, elas, têm a previsão de que os efeitos sejam produzidos a partir de novembro, porque aqui diz o seguinte, que é a partir do 1º dia do 4º mês subsequente ao da publicação, tá? Então, na verdade, quem colocou as empresas de construção civil na lei que trata da desoneração da folha foi a Lei 12.844.
e essa lei é de julho de 2013. Então, efeitos a partir de 1º dia do 4º mês após a publicação, a gente contando, né, agosto, setembro, outubro, a partir de 1º de novembro de 2013, as construtoras estarão, desde que tenham, né, a sua atividade enquadrada nesses subgrupos aqui, grupos do CNAE, né, podem pagar a contribuição sobre a receita e não sobre a remuneração de empregados avulsos e contribuintes individuais. Bom, as obras dessas construtoras que vão, né, ter direito a pagar sobre a receita e não sobre a remuneração, elas vão ter diferente tratamento a depender do momento em que elas providenciaram a matrícula. Então, se a matrícula da obra foi feita até 31 de março de 2013, a construtora vai pagar a contribuição de 20% sobre a remuneração dos segurados que prestaram serviço nessa obra, e isso vai ser mantido até o término da obra. Se a obra foi matriculada de abril de 2013 até o final de maio de 2013, em vez de jogar 20% sobre a remuneração dos segurados que prestaram serviço na obra, a empresa vai pagar 2% sobre a receita obtida, né, com a venda dessas unidades, e vai proceder dessa forma até o término da obra. Não pode mudar o perfil contributivo relativamente àquela obra no meio do caminho. Se a obra, tá, iniciou, na verdade, iniciou não, foi feita a matrícula dessa obra entre junho de 2013 até outubro, entre junho de 2013 a 30/10, né, 30 de outubro de 2013, a empresa vai poder fazer a opção entre utilizar os 20% sobre a remuneração ou os 2% sobre a receita. E a partir de novembro de 2013, obras matriculadas a partir dessa data, aí sobre a receita obtida nessa obra vai se pagar 2%. Então, a maneira de tributar, o perfil contributivo a ser adotado, vai depender do momento da matrícula da obra. Então, obra matriculada até o final de março de 2013, 20% sobre a remuneração. Obra matriculada de abril de 2013 até o final de maio de 2013, quando ainda estava em vigor a medida provisória que tentou incluir as construtoras nessa contribuição substituta, 2% sobre a receita, até o término da obra. Obra matriculada de junho de 2013 até o final de outubro de 2013, a empresa construtora pode fazer a opção de tributar a remuneração ou tributar a receita. E o que ela escolher vai ser mantido até o término da obra, e a partir de novembro de 2013 até o final da obra, a incidência da contribuição se dará sobre a receita, tá? Bom, aí o que acontece? No período em que a empresa usa os 20% sobre a remuneração, tá? A receita dessa obra, da venda dessas unidades, da venda dessa obra de construção civil aí, tá? Não vai compor a base receita bruta. Então, a receita daquela obra não sofre a tributação dos 2%. Por quê? Porque a empresa está aplicando 20% sobre a remuneração dos segurados que prestaram serviço à obra. Então, sempre que a empresa usar 20%, aqui, por exemplo, se ela optar por jogar 20% sobre a remuneração dos segurados, não vai haver tributação da receita, e a receita dessa obra, portanto, não compõe a base dos 2%. Bom, quando a empresa fizer a opção nesse período aqui, pela tributação, seja sobre a remuneração, seja sobre a receita, essa opção é feita mediante o pagamento da contribuição de junho até o dia 20/7 de 2013. E essa opção, como eu disse, ela é irretratável até o término da obra. A receita bruta, ela deverá ser considerada sem o ajuste dos elementos do ativo, né, decorrente de operações de longo prazo, a valor presente. Então, se houver reajuste de ativo a valor presente, conforme previsto na Lei 6.404, tá, não vai se computar esse valor resultante do ajuste como receita bruta. Também não compõe a receita bruta a receita decorrente de exportação, não compõe a receita bruta
aquela receita decorrente de transporte internacional de cargas. Então, a base dos 2% não levará em consideração esses valores aí apontados. Também se exclui da receita bruta as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, o IPI, se tiver sido incluído na receita bruta, e o ICMS, quando for cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário. Tá? E o valor do ICMS, se quem está vendendo é substituto tributário, no que diz respeito a esse imposto, o valor do ICMS deverá ser excluído da base, não compõe a receita bruta. Bom, a empresa, quando ela tem atividade com desoneração da folha e atividade sem desoneração da folha, ela vai aplicar 2% sobre a receita da atividade que permite a desoneração e vai proporcionalizar a contribuição sobre a remuneração, proporcionalizar de acordo com a receita obtida da atividade onde não se permite a desoneração da folha, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que a receita da atividade sem desoneração, dividida pela receita bruta total, representa 40% do total, tá? Então, eu faço o seguinte, eu calculo 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais, vamos dizer que isso resulte em R$20.000. Então, 20% sobre a remuneração dos segurados seria correspondente a R$20.000. O valor a recolher não vai ser o total dos 20%, ou seja, não vai ser o total de 20.000. Eu vou aplicar nesses 20.000, 40%, esses 40% vêm para cá para serem aplicados na contribuição de 20%. Então, significa que essa empresa vai contribuir apenas com R$8.000, tá? E não com os 20.000 total correspondente a 20% sobre a remuneração. Vamos lá. Agora, a atividade com desoneração da folha de pagamento, tá? Se ela representar a maior parte da receita, de modo que a atividade sem desoneração da folha fique nesse patamar de até 5%, tá? O que vai acontecer? A empresa, ela vai desconsiderar essa outra atividade, não vai fazer proporcionalização e vai aplicar 2% sobre a receita bruta total, tá? Então, é isso que nós encontramos na lei quando se fala em empresas com atividades que permitem a desoneração e também outras atividades, né, que não permitem a desoneração. Agora, aqui, viu, gente, é menor ou igual. E aqui é o caso da empresa que tem mais de uma atividade, uma, né, passível de desoneração e outra sem desoneração. Então, atividade com desoneração da folha, a receita dessa atividade vai ser objeto de 2%. E se a receita da outra atividade for superior a 5% da receita total, aí isso aqui vai determinar se fazer aquela proporcionalização que a gente fez, né, num quadro anterior como exemplo. Bom, a questão do 13º salário, vamos dizer que a empresa exercia uma atividade, né, você tem que correr no tempo e verificar o seguinte, a atividade da empresa, num dado momento, não permitia a desoneração, depois passou a permitir a desoneração da folha. Então, o que eu faço no momento que se paga o 13º no final do ano? Parte do 13º vai ser objeto de aplicação dos 20%. Parte do 13º não tem aplicação dos 20%. E como é que eu faço esse cálculo? Eu verifico quantos meses, né, ela exercia aquela atividade e a lei não permitia a essa atividade, né, a desoneração, tá? Então, se era uma atividade onde não acontecia a desoneração, nesses 6 meses, 6/12 do 13º, tá, vão sofrer incidência de 20%. Nos 6 meses seguintes, passa-se a permitir a desoneração da folha naquela atividade, então, sobre a outra parte do 13º, eu não aplico 20%, tá? Vai ser a incidência sobre a receita, nada de aplicar 20% sobre essa parcela do 13º, relativa aos meses onde a empresa já se beneficiava da desoneração da folha de pagamento. Então, no caso do 13º,
tá? Vamos dizer o seguinte, que se trata de uma empresa que não tem a sua totalidade de atividade como, né, sendo passível de desoneração. Então, como é que eu vou aplicar a contribuição sobre o 10º? Eu vou usar a mesma proporcionalização que eu fiz no exemplo anterior. Aqui não é temporal, aqui é existência de mais de uma atividade com desoneração em uma, não desoneração na outra. Então, o que eu faço? Como é que eu vou tributar o 13º? Eu verifico quanto representa a receita da atividade sem desoneração nos últimos 12 meses, dividida também pela receita bruta total dos últimos 12 meses. Descubro que deu 40%. Isso é exemplo, tá? Eu chutei aqui que a receita daria 40%. Aí eu calculo 20% sobre a remuneração a título de 13º salário, tá? CI não tem, né? 13º, tem que riscar aqui. Então, eu vejo quanto que daria 20% sobre o 13º salário dos empregados, se fosse o caso de ter avulso, também sobre a remuneração dos avulsos. Vamos dizer que deu 20 mil, tá? Esses 20 mil não serão pagos na sua totalidade. O valor a recolher sobre o 13º vai ser correspondente a 40% desses 20 mil, ou seja, somente R$8.000, tá? Bom, o que diz aqui no artigo 9, né? O artigo 9 diz, né, no seu parágrafo 1º, que no caso de empresas que se dedicam a outras atividades, além das previstas nos artigos 7º e 8º, que permitem a desoneração, o cálculo da contribuição obedece às seguintes regras. Aplica-se o disposto no caput, aplica-se o percentual sobre a receita quanto à parcela da receita correspondente às atividades que permitem a desoneração, tá? Então, eu uso a receita como base e aplico 2%, se for TI, TIC, construção, né? Se fosse aqueles casos lá previstos no outro artigo, aí seria uma contribuição de 1% sobre a receita. E eu vou aplicar o que está lá no artigo 22, ou seja, 20% sobre a remuneração, tá? Aí no inciso 2, reduzindo-se o valor desses 20% ao percentual resultante da razão entre a receita bruta das atividades não desoneradas, né? Ou a fabricação de produtos, né? De que trata o caput do artigo 8º, né? Não são produtos de que trata o caput. Então, a receita das atividades não desoneradas, ou a receita de produtos que não estão previstos lá, né, no artigo 8º, eu divido pela receita bruta total. E esse percentual eu vou aplicar nessa contribuição de 20% para definir quanto é que vai se recolher efetivamente, tá? Então, a compensação de que trata o inciso 4 do caput será feita na forma regulamentada em ato conjunto da Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e INSS, Ministério da Previdência, mediante transferências do orçamento fiscal. Vocês lembram que no inciso 4 nós tínhamos um dispositivo que dizia que a União deverá compensar o regime geral, tendo em vista o que o regime geral perde com essa renúncia fiscal provocada pela desoneração da folha, né? Diminui a arrecadação, o regime geral vai receber recurso em menor quantidade e a União vai compensar o regime geral. E relativamente a períodos anteriores à tributação da empresa nessa formatação de desoneração da folha, mantém-se a incidência das contribuições previstas no artigo 22. Então, enquanto a empresa não tinha, né, disposição legal que lhe beneficiasse com a desoneração da folha, ela tem que recolher os 20% sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviço, aplicando, inclusive, de forma proporcional sobre o 13º, os 20%. Para calcular, né, a quantidade dos 20% que vai se pagar sobre o 13º, então, para calcular essa razão, tá, aplicada ao 13º, se considera a receita acumulada nos 12 meses anteriores ao mês de dezembro de cada ano calendário. Então, eu vejo a receita que se acumulou nos últimos 12 meses da atividade não desonerada e divido pela receita bruta total.
Essa razão vai me permitir chegar a um percentual que vai ser aplicado sobre a contribuição de 20%, que vai ter que ser recolhida ainda pela empresa, tá? Essa questão, né, de calcular o que está lá no parágrafo 1º quanto à proporcionalização, só se aplica a empresas que se dediquem a outras atividades, além daquelas contempladas pela desoneração, somente se a receita bruta decorrente dessas outras atividades for superior a 5% da receita bruta total. Se a receita das outras atividades for menor ou igual a 5%, não se faz proporcionalização alguma, a receita total da empresa vai sofrer incidência dos 2% ou, no caso do outro artigo, de 1%. Se não for ultrapassado esse patamar de 5%, a contribuição vai se dar sobre a receita bruta total auferida no mês. Eu não preciso fazer qualquer tipo de proporcionalização para definir quanto dos 20% a empresa vai ter que pagar sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviço. Muito bem. Então, nós já vimos que para determinar a base de cálculo, se exclui da receita bruta vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos, IPI e o ICMS quando o vendedor ou prestador de serviço figurar na condição de substituto tributário, tá? Parágrafo 8º vetado. Parágrafo 9º. As empresas onde se prevê a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela contribuição sobre a receita, tá? Se essa substituição estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE, no Código Nacional de Atividade Econômica, deve-se considerar apenas o CNAE relativo à sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não se aplicando o disposto no parágrafo 1º. Então, para definir a questão, né, da atividade da empresa, eu vou, né, focar na atividade principal. Eu não vou em busca de atividades outras que não se configurem atividade principal para determinar uma proporcionalização da contribuição sobre a folha. A base de cálculo da contribuição de 2% ou de 1% vai ser a receita bruta relativa a todas as suas atividades. Então, se o CNAE relativo à atividade principal envolve uma situação que é contemplada pela lei para desonerar a folha de pagamento, então vai se aplicar o percentual sobre a receita bruta da empresa relativamente a todas as suas atividades. Ato do Poder Executivo vai instituir uma comissão tripartite. Qual é a finalidade dessa comissão, tá? É acompanhar e avaliar a implantação dessas medidas de desoneração da folha. Essa comissão vai ser formada por representantes de trabalhadores e empresários dos setores econômicos neles indicados, bem como por representantes do Poder Executivo. Então, tripartite, trabalhadores, empresários e o governo, tá? Vão estar presentes, né, nessa comissão tripartite. Os setores econômicos que estão referenciados nos artigos 7º e 8º têm que ser representados na comissão tripartite, tá? E aqui nós encerramos essa aula que conclui a análise das mudanças provocadas por essas medidas de desoneração da folha de pagamento. Lembrar que a duração dessa desoneração é até o final de dezembro de 2014, tá? Não sabemos o que vai acontecer até lá, depender da conjuntura econômica, da condição estrutural do mercado de trabalho. Pode o governo entender de prorrogar ou não, aguardar até lá, tá? E lembrar também que quando se fala em desoneração da folha, isso diz respeito à retirada dos 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais, e nós temos já no passado outras medidas que implicaram em desoneração da folha. Quando se cria o Simples Federal para microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Nós tínhamos já uma medida ali de desoneração da folha, tá? O Simples Nacional também provocou a desoneração da folha.
Produtores rurais, pessoas jurídicas, agroindústrias, desde muitos anos, também já não pagam mais contribuições sobre a remuneração de empregados e avulsos que lhe prestam serviço, tá? Então, olho vivo nessas alterações e nos diferentes perfis contributivos. A partir da próxima aula, nós estaremos conversando sobre a arrecadação e recolhimento das contribuições. Até lá!